Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Descomplicada. Eu sou o professor Vander Luiz e o assunto da nossa videoaula de hoje é fração irredutível. Para começar falando sobre fração irredutível, eu trago para vocês o conceito de fração irredutível. Quando uma fração é irredutível? Quando o MDC, ou seja, o máximo divisor comum de A e B, então nós temos uma fração de A sobre B, quando o máximo divisor comum de A e de B é igual a 1. Isso é uma fração irredutível. Ou seja, quando a gente tem o máximo divisor comum entre os dois termos da fração, entre o numerador e o denominador, igual a 1. Para encontrarmos uma fração irredutível, ou seja, considerando uma fração determinada, transformá-la em uma fração irredutível, nós fazemos o processo de simplificação de frações, certo? Então a gente simplifica dividindo os termos o máximo possível, até que nós encontremos esse máximo divisor comum sendo 1, tanto para o numerador quanto para o denominador. Por exemplo, quando a gente escreve uma fração 8 sobre 12. Então nós temos o numerador 8 e o denominador 12. Uma das formas de encontrar esse máximo divisor comum 1 é efetuar o máximo divisor comum entre 8 e 12. Então nós temos 8 e 12. Para encontrar o máximo divisor comum, a gente vai dividir os dois termos pelo mesmo número primo em comum a eles. Não esqueçam que nós já temos uma aulinha sobre números primos, que eu vou deixar aqui nos cards e na descrição desse vídeo, onde eu explico o que são números primos. Então o primeiro número primo da sequência é 2, e a gente observa que os dois números são pares, então a gente consegue dividir por 2. Então a gente divide por 2, 8 dividido por 2 é 4, e 12 dividido para 2 é 6. Ainda temos dois termos pares, a gente consegue dividir por 2 de novo. 4 dividido por 2 é 2, e 6 dividido para 2 é 3. Agora a gente não tem mais nenhum termo em comum que divida o 8 e o 12. Então a gente encerra aqui o máximo divisor comum e faz a multiplicação de 2 por 2. 2 vezes 2 é 4. Ou seja, o máximo divisor comum entre 8 e 12 é 4. O que a gente faz aqui? Divide o número de cima e o número de baixo por esse máximo divisor comum. 8 dividido por 4 é 2. E 12 dividido para 4 é 3. Se nós formos tentar fazer o máximo divisor comum de 2 e de 3, a gente observa que o máximo divisor comum é 1, porque 1 seria o único termo que divide o 2 e o 3 ao mesmo tempo. Logo, isso significa que a fração irredutível a 8 sobre 12 é 2/3. Bah, professor, que complicado, eu não consigo calcular o máximo divisor comum, ou esse processo ficou difícil, eu não consegui entender muito bem. Tem outra forma de fazer? Tem uma forma mais fácil. A gente pega o mesmo 8 sobre 12 e a gente divide por números que a gente se sinta confortável em dividir. Por exemplo, como a gente já sabe que os dois são pares, a gente pode começar dividindo por 2. Então a gente faz a simplificação dividindo o numerador e o denominador por 2. 8 dividido para 2 é 4. E 12 dividido para 2 é 6. Temos ainda dois números pares. Posso dividir por 2 de novo. Então a gente divide por 2, simplificando. 4 dividido para 2 é 2. E 6 dividido para 2 é 3. Observem que a gente chega ao mesmo resultado. Fizemos um pouquinho mais de cálculo, né? Mas, da mesma forma, a gente chega em 2/3 dos dois jeitos. Tirando o máximo divisor comum e simplificando por ele, ou simplificando por partes. E aí você pode escolher aquilo que você se acha mais confortável, mais seguro para fazer, efetuando o máximo divisor comum ou dividindo, simplificando por partes. Pessoal, dando sequência à nossa videoaula, eu trago para vocês aqui 4 exemplos de frações onde a gente vai fazer
a transformação dessas 4 frações em uma fração irredutível, fazendo o processo de simplificação de frações. Então, na primeira fração, nós temos 6 sobre 20. Nessa primeira aqui, eu vou fazer das duas formas, utilizando o máximo divisor comum e utilizando a simplificação por partes. Então, 6 sobre 20, fazendo o máximo divisor comum de 6 e 20. Os dois números são pares, então a gente consegue dividir por 2, que fica 3 e 10. E não vai ter mais nenhum número primo que divida 3 e 10 ao mesmo tempo, o que significa que o máximo divisor comum é 2. Então, nós vamos dividir o numerador e o denominador por 2. 6 dividido para 2 é 3. 20 dividido para 2 é 10. Da outra forma, simplificando por partes, a gente também dividiria por 2, sem precisar calcular o máximo divisor comum, e chegaria na mesma fração 3 décimos. Nas demais eu vou fazer apenas pelo processo de simplificação por partes, que é o cálculo que a maioria acha mais simples. Então aqui nós temos 8 sobre 16. Os dois números são pares, nós conseguimos dividir eles por 2. Então vamos começar aqui simplificando por 2, o numerador e o denominador. 8 dividido para 2 é 4. 16 dividido para 2 é 8. Eles ainda são pares. A gente consegue dividir mais uma vez por 2, o numerador e o denominador. 4 dividido para 2 é 2. E 8 dividido para 2 é 4. Ainda temos dois números pares, então nós conseguimos dividir por 2 de novo. 2 dividido para 2 é 1. E 4 dividido para 2 é 2. Agora não existe mais nenhum número que a gente divida os dois ao mesmo tempo. O que significa que nós temos aqui a fração irredutível, que é 1 meio. No terceiro exemplo, na letra C, nós temos 9 sobre 12. Não são números pares, o 12 é, mas o 9 não é. Então significa que eu não consigo dividir por 2. E aí a gente vai ver se consegue dividir por 3. Consigo dividir o 9 por 3 e o 12 por 3? Consigo. Então a gente vai dividir o 9 por 3 e o 12 por 3. 9 dividido para 3 é 3. E 12 dividido por 3 é 4. Existe mais algum número que divida os dois ao mesmo tempo? Não existe. Então aqui nós chegamos, além do 1, é claro, chegamos à fração irredutível. 20 sobre 15. Observe que o 20 é par, mas o 15 não é. Então a gente não consegue dividir por 2. Por 3. O 15 a gente consegue dividir por 3, mas o 20 não. Por 4, 20 dividido por 4 é 5, mas o 15 a gente não consegue dividir por 4. Passamos para o 5. Todos os números que terminam em 0 e 5 são divisíveis por 5. Então significa que a gente consegue dividir por 5. 20 dividido para 5 é 4. E 15 dividido para 5 é 3. Não existe mais nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo além do 1. Então significa que temos aqui a fração irredutível. E dessa forma, a gente, a partir de uma fração dada, consegue fazer a fração irredutível, ou seja, simplificar essa fração dada ao máximo. Espero que tenham gostado da nossa videoaula de hoje, espero que tenham entendido o conteúdo, um conteúdo bastante simples e que segue a linha das nossas últimas videoaulas sobre frações. Peço que se inscreva no canal se ainda não é inscrito, que deixe seu like, deixe um comentário na nossa videoaula se gostou da aula, se ficou alguma dúvida. Será um prazer ajudá-lo. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.